Meu nome é Ana, e eu caí no chão diante de toda a família na noite de Natal com molho quente na roupa e o quadril ardendo, porque o filho do meu marido me empurrou para longe da cabeceira da mesa e disse alto o bastante para ninguém fingir que não ouviu: "Esse lugar é da minha mãe, some daqui." Por um segundo, ninguém se mexeu. Talheres suspensos no ar, o pisca-pisca tremulando na janela. E eu ali embaixo olhando para cima, esperando uma única coisa, que o meu marido dissesse meu nome como se eu importasse. Ele não disse. Eu tentei me levantar sem fazer cena. A madeira do piso estava fria na palma da minha mão. A dor subiu pela lateral do corpo com uma pressa que tirou meu fôlego, mas eu engoli. A vergonha queimava mais do que o hematoma que eu ainda nem via. Alguém soltou um ai baixo quase automático e foi só isso. O filho do meu marido ficou de pé ao meu lado com a respiração acelerada, um meio sorriso que não era de humor, era de vitória. Minha sogra foi a primeira a agir, não por mim, pelo chão. "Vai manchar ela?", murmurou já ajoelhada com um pano de prato na mão, esfregando o molho como se a tragédia fosse a madeira, não o corpo. Eu endireitei a coluna e fiquei em pé devagar, sem pedir ajuda. Olhei para o meu marido. Ele evitou meus olhos. Olhou para a mãe dele. Olhou para o filho. Olhou para a mesa. Um homem adulto com a vida inteira na cara, esperando que alguém decidisse por ele, como sempre. E foi aí que algo em mim ficou quieto. Não foi raiva. Raiva faz barulho, pede plateia. Foi outra coisa. Uma coisa fria sem lágrimas que só aparece quando você entende que não está discutindo por respeito, você está negociando sua existência. Eu peguei minha bolsa sem dizer nada. A alça escorregou um pouco nos meus dedos, suja de molho. Eu ajeitei. Respirei uma vez. E saí. A porta fechou atrás de mim com um som baixo demais para o tamanho do que tinha acontecido. No elevador, eu encostei a testa no espelho e senti o tremor chegar atrasado. Não porque eu estivesse fraca, porque o corpo precisa escoar o choque em algum lugar. A pergunta começou a martelar no fundo da minha cabeça, quando foi que eu virei alguém que podia ser empurrada e tratada como um móvel fora de lugar. Lá embaixo, no estacionamento, o ar estava úmido e o céu tinha aquela cor de fim de ano em cidade grande, um cinza sujo que parece luz sem calor. Entrei no carro, fechei a porta e fiquei alguns segundos com as mãos no volante paradas, como se eu estivesse segurando a única coisa firme no mundo. O celular vibrou no banco do passageiro. Uma ligação, depois outra e outra. Eu não atendi. Não por orgulho, por prudência, porque eu conhecia o roteiro. "Calma, não foi bem assim. Você sabe como ele é. Vamos conversar." Eu tinha escutado essas frases por anos, só que em volume baixo, distribuídas em pequenos episódios, o tipo de episódio que você engole porque parece bobo, até deixar de parecer. Eu liguei o carro e dirigi sem rumo certo por alguns minutos, só para o corpo voltar a obedecer à cabeça. Passei por ruas com casas iluminadas, famílias rindo atrás de cortinas, gente carregando sacolas de sobremesa, abraços na calçada. Todo mundo vivendo um Natal normal. Eu não estava com inveja. Eu estava com uma clareza dura. Eu tinha deixado que minha casa virasse o lugar onde eu precisava me diminuir para caber. Quando parei, já estava perto do meu prédio. Subi sem falar com ninguém. No apartamento, tirei os sapatos e fui direto ao banheiro. O espelho me devolveu uma mulher com o rosto pálido, o vestido manchado e os olhos acordados demais. Eu tirei a roupa com cuidado como se o tecido fosse uma prova. Lavei o molho do braço, enxuguei devagar e vi o primeiro sinal do roxo se formando na pele. Eu não chorei, só fiquei olhando como se fosse o corpo de outra pessoa. Na cozinha coloquei água para ferver e fiz café. Forte, sem açúcar. Aquele tipo de café que não serve para conforto, serve para manter o pensamento afiado. Sentei à mesa com a xícara na mão e deixei o celular virado para baixo ao meu lado, vibrando de vez em quando como uma presença insistente. Eu tinha 38 anos, trabalho desde cedo. Construí meu nome com disciplina sem atalhos.
Meu dinheiro sempre foi limpo porque eu nunca precisei fazer teatro para provar que merecia respeito. Eu achava que isso bastava, que ser firme, correta e generosa colocava as coisas no lugar. Naquela noite eu entendi que para algumas pessoas generosidade não é virtude, é recurso. O celular parou de vibrar por um instante. Depois voltou com mais força. Eu virei a tela para cima. As ligações tinham se acumulado como uma conta que ninguém quer pagar. 28 chamadas perdidas. Eu não abri, não devolvi, não respondi mensagem. Não porque eu quisesse castigar alguém, porque eu precisava ouvir uma coisa que eu vinha abafando há tempo demais. Eu não era responsável por manter aquela família funcionando às custas da minha dignidade. Pouco depois, uma mensagem apareceu, curta, fria. Você exagerou, era só mudar de lugar. Eu li uma vez, apaguei. Não era sobre a cadeira, eu nunca liguei para a cerimônia. Era sobre o direito de me moverem sem me perguntar. Era sobre o prazer que alguém sentiu ao me colocar no chão. E era principalmente sobre o silêncio que veio depois. Eu desliguei a luz da sala e fui para o quarto. Deitei com cuidado, sentindo o quadril reclamar. O teto parecia mais alto do que o normal, o apartamento mais vazio, a mente mais acordada. No escuro eu não pensei em vingança como filme, eu pensei em limite como realidade. E no fundo, eu soube aquela noite não terminaria com um pedido de desculpas. Aquela noite ia cobrar um preço que eles ainda não tinham ideia de como pagar. Não foi naquela noite que tudo começou. O empurrão só deixou visível algo que vinha sendo empurrado para debaixo do tapete há anos. Eu conheci meu marido já adulta com a vida organizada, trabalho estável e nenhuma ilusão romântica de conto de fadas. Era o segundo casamento dele. O primeiro tinha deixado marcas visíveis, um filho criado sem limite claro e uma família que funcionava como um bloco fechado, onde qualquer coisa desconfortável era resolvida com silêncio ou alguém mais forte cedendo. No começo, eu não me sentia ameaçada por isso. Eu sempre acreditei que gente madura conversa, a justa aprende. Eu entrei naquela família sem a pretensão de ocupar espaço, mas também sem a intenção de desaparecer. O filho dele já era grande, adulto no papel impulsivo no comportamento. Nunca me chamou de mãe, o que nunca foi um problema. Eu não precisava desse lugar. O problema era outro, ele nunca me chamou de nada. Nem pelo nome, nem por respeito. Eu era ela, a mulher do pai, a que estava ali. Eu percebia nos detalhes. Quando chegava uma conta, olhavam para mim. Quando precisava resolver algo, era meu telefone que tocava. Quando havia um problema prático, alguém dizia, fala com ela que ela resolve. E eu resolvia. Não para ganhar ponto, para manter a vida funcionando. Durante anos eu fui o amortecedor, entre pai e filho, entre filho e avó, entre conflitos e consequências. Quando o filho exagerava, alguém dizia que ele estava passando por uma fase difícil. Quando faltava dinheiro, alguém dizia que era só até se organizar. Quando decisões eram tomadas sem me consultar, diziam que era para não me incomodar. Eu deixava passar, não por ingenuidade, por cálculo emocional. Eu acreditava que, com o tempo, o respeito se construiria naturalmente. O que se construiu foi outra coisa. As datas importantes sempre caíam nas minhas mãos. Natal, aniversário, reunião de família. Eu organizava horários, comida, compras. Era eu quem lembrava quem não se falava com quem precisava chegar mais cedo, quem não podia beber. Eu fazia isso sem reclamar, achava normal. Nunca foi pedido explicitamente, era esperado. Com o passar do tempo, comecei a notar algo incômodo quando eu não estava. As coisas desandavam. Brigas, atrasos, confusão. Quando eu estava, tudo fluía. E ainda assim, ninguém parecia perceber de onde vinha a ordem. Eu não era vista como parte, eu era vista como função. O filho do meu marido cresceu dentro dessa lógica. Aprendeu cedo que podia ultrapassar limites porque alguém limparia depois. Aprendeu que pedir desculpa era opcional, mas reclamar era eficaz. Aprendeu que a casa não tinha regras claras, só concessões.
Eu via. Meu marido via também, mas ele preferia não confrontar. Dizia que não queria perder o filho, como se colocar limites fosse abandono. Algumas vezes eu tentei falar, não em tom de cobrança, em tom de ajuste. Isso não é aceitável, eu dizia quando algo passava do ponto. A resposta vinha sempre parecida. Você está levando para o lado pessoal. Com o tempo parei de falar, não porque concordava, porque percebi que naquele sistema quem fala vira problema, quem cala vira solução. Eu ganhava bem, sempre ganhei. Nunca escondi isso. Meu dinheiro ajudava a manter o padrão da casa, as contas em dia, os imprevistos cobertos. Nunca joguei isso na cara de ninguém. Mas também nunca me perguntaram se estava tudo bem para mim. Houve episódios pequenos, quase invisíveis. Uma assinatura pedida só para facilitar, um documento enviado para adiantar, um cartão emprestado por poucos dias. Eu conferia tudo claro, mas confiava. Confiança, quando vira hábito unilateral, deixa de ser virtude. Vira risco. Naquela família, eu era o lugar onde as coisas se resolviam. E justamente por isso, ninguém achava que eu precisava ser protegida. O empurrão na ceia não foi um impulso isolado. Foi a expressão física de algo que já acontecia havia muito tempo, a certeza de que eu sairia do lugar se fosse pressionada. Naquela noite, ele não perguntou. Não negociou, não mediu reação. Ele empurrou porque acreditava que podia, porque nunca tinha sido contrariado de verdade. E ninguém o impediu. Quando penso nisso agora, não sinto raiva imediata. Sinto algo mais desconfortável reconhecimento. Eu participei da construção daquele cenário, não como culpada, mas como facilitadora. Eu confundi maturidade com tolerância excessiva. Confundi paz com silêncio, confundi parceria com sobrecarga. Na noite de Natal, isso tudo caiu no chão comigo. Enquanto eu estava deitada no escuro, sentindo o quadril latejar, entendi algo simples demais para ignorar o empurrão. Não foi o começo do problema. Foi o fim da minha participação nele. E a partir dali, qualquer coisa que acontecesse não seria mais sobre manter a harmonia. Seria sobre encarar a realidade que eu mesma ajudei a sustentar. O aviso apareceu de um jeito simples demais para chamar atenção. Um som curto do celular sobre a mesa. Nada urgente, nenhuma palavra em vermelho. Só uma notificação discreta do banco dessas que a gente costuma deixar para depois. Eu estava na cozinha com a xícara de café já fria na mão quando vi a tela acender. Toquei por reflexo mais por hábito do que por preocupação. Li uma vez, depois li de novo devagar. Movimentação em análise. Só isso. Fechei o aplicativo e fiquei alguns segundos parada olhando para a parede. Não era pânico, era estranhamento. Minha vida financeira sempre foi previsível. Salário, investimentos, contas, tudo organizado. Eu nunca gostei de surpresas nessa área, não por medo, por controle. Abri o aplicativo outra vez agora com atenção real. Naveguei pelas abas com calma, como quem revisa algo que acredita estar certo, mas precisa confirmar. Foi quando vi o registro, um número, um valor, uma linha que não deveria estar ali. Meu nome aparecia como responsável. O valor não era pequeno, mas também não era absurdo. Era exatamente aquele tipo de quantia que alguém pede acreditando que dá para resolver depois. O tipo de valor que não causa alarme imediato, mas que compromete quem assina. Eu apoiei o celular na mesa e sentei. O café esfriou de vez. O silêncio da casa parecia mais denso, como se estivesse esperando que eu entendesse alguma coisa. O telefone vibrou novamente. Uma mensagem. Está tudo bem aí, o banco ligou aqui perguntando de você. Li sem responder. Banco não liga perguntando sem motivo, e não liga para terceiros por acaso. Levantei e fui até a sala. Peguei minha bolsa e comecei a esvaziar sobre o sofá. Carteira, chaves, recibos, dobrados, documentos. Não era desespero, era método. Sempre que algo não fecha, eu confiro. No fundo da bolsa encontrei um envelope antigo. Dentro, cópias de contratos comprovantes de pagamentos grandes, feitos ao longo dos últimos anos. Meu nome.
minha assinatura. Sempre igual. Sempre no mesmo traço firme. Abri novamente o aplicativo do banco e ampliei a imagem do contrato em análise. A assinatura estava lá, parecida o suficiente para enganar quem não presta atenção, diferente o bastante para quem conhece a própria mão. Não era minha. Não precisei pensar muito para entender o que aquilo significava. Não houve choque teatral, houve encaixe. As peças começaram a se alinhar com uma clareza incômoda. O pedido insistente por documentos meses antes, a conversa atravessada sobre facilitar, a certeza com que decisões financeiras eram tomadas sem me consultar, a confiança implícita de que se algo desse errado, eu resolveria. Eu sempre resolvi. O celular vibrou outra vez. Ligação agora. Atendi. Você viu alguma coisa estranha no banco? A voz veio cuidadosa demais. Vi, respondi. Deve ser erro do sistema. Não parece, respondi. Houve uma pausa curta, não de surpresa, de cálculo. A gente conversa depois, ele disse. Agora respondi. Do outro lado, um suspiro contido. Você sabe que às vezes é preciso ajudar, começou. Ajudar não é usar meu nome, interrompi sem elevar a voz, e não é me empurrar e fingir que nada aconteceu depois. Não mistura as coisas. Elas sempre estiveram misturadas, respondi. Desliguei antes que ele encontrasse outro caminho para contornar. Fiquei sentada por alguns minutos, olhando para o celular apagado. Não senti vontade de chorar. Senti algo mais prático, a necessidade de agir. Peguei o notebook e comecei a pesquisar procedimentos, contestação de contrato, uso indevido de dados, fraude. Tudo era claro, objetivo, quase frio demais para o que estava em jogo, e isso me ajudou. Anotei prazos, documentos, endereços. Nada ali falava em família, sentimento ou intenção, falava em responsabilidade. No fim da tarde, saí para caminhar pelo quarteirão. O corpo ainda doía, principalmente ao apoiar o peso no quadril. Aceitei a dor como parte do dia. O céu estava claro, gente voltando do trabalho, crianças brincando na rua. A vida seguia indiferente ao fato de que, para mim, algo tinha mudado de eixo. Quando voltei, sentei à mesa e abri o aplicativo do banco uma última vez. A notificação continuava ali, pequena, insistente. Naquele momento eu entendi que o empurrão não tinha terminado na sala de jantar. Ele tinha atravessado para outro território, um território onde não havia desculpa possível. Meu nome não era um detalhe, e alguém tinha decidido tratá-lo como se fosse. Eu fechei o aplicativo, desliguei o celular e fui tomar banho. A água quente ajudou a relaxar os músculos, mas não apagou a decisão que já estava tomada. O que quer que tivesse sido feito usando o meu nome não seria resolvido com conversa, nem com silêncio, nem com mais uma concessão. Naquela noite eu não pensei em vingança, pensei em procedimento. E pela primeira vez em muito tempo, isso me trouxe uma sensação estranha de calma. No dia seguinte eu não corri, não liguei para ninguém, não pedi conselho. Fiz o que sempre fiz quando algo ameaça meu nome, segui o caminho correto do começo ao fim, sem atalhos. Saí de casa cedo, mas não porque acordei ansiosa. Saí porque o horário era o melhor para resolver. O corpo ainda reclamava quando eu descia escadas, um incômodo surdo no quadril que me obrigava a pisar com cuidado. Não era limitação, era lembrança. O banco ainda estava meio vazio quando cheguei. Gente sentada esperando senha, funcionários falando baixo, o ar-condicionado forte demais para amanhã. Peguei uma ficha, sentei e esperei. Observei como sempre observo quem entra com pressa, quem fala alto, quem tenta explicar demais. Eu fiquei quieta. Quando chamaram meu nome, levantei e fui até a mesa indicada. A gerente era educada profissional sem curiosidade. Abriu o sistema, confirmou meus dados e perguntou o que eu precisava. Eu não contei história. Quero acesso completo a um contrato vinculado ao meu nome, eu disse, e quero entender como ele foi feito. Ela digitou, leu a tela e fez um movimento pequeno com a cabeça. Um gesto mínimo, mas suficiente para indicar que havia algo ali.
Esse contrato foi feito por canal digital, explicou, com validação eletrônica. Quero ver, respondi. Ela girou o monitor. Eu li tudo devagar. Data, horário, valor, modalidade. Tudo parecia tecnicamente correto. Era exatamente assim que essas coisas passam sem alarde, até chegar na assinatura. Meu nome estava ali. O traço lembrava o meu, mas não era. Essa assinatura não é minha, eu disse. A gerente não discutiu. Mudou o tom ligeiramente mais formal. Nesse caso, precisamos abrir um procedimento de contestação. É o que eu vim fazer, respondi. Ela explicou os passos sem dramatizar. Registro de ocorrência, análise interna, bloqueio preventivo, prazos, consequências possíveis. Falou também que isso poderia gerar implicações para quem realizou o contrato. Eu entendo, eu disse. Assinei os papéis necessários desta vez com a minha assinatura verdadeira, firme, sem pressa. Antes de sair, fiz uma pergunta simples. Qual dispositivo foi usado para essa contratação? Ela olhou a tela novamente. Essa informação consta no relatório técnico, respondeu. Vai para a análise. Não insisti, eu não precisava ouvir ali. Saí do banco e atravessei a rua em direção à delegacia mais próxima. O prédio era simples atendimento direto. Expliquei a situação com objetividade. O escrivão ouviu, fez perguntas claras, anotou tudo. Não houve surpresa no rosto dele. Aquilo não era raro. A senhora autoriza a investigação? Perguntou. Autorizo, respondi. Assinei o boletim e recebi o protocolo. Guardei tudo na pasta organizada como se estivesse fechando um ciclo administrativo. Não era frieza, era cuidado. Quando voltei para o carro, o celular começou a vibrar. Uma ligação atrás da outra. Não atendi. Dirigi de volta para casa com atenção respeitando cada semáforo, como se o mundo tivesse diminuído de velocidade. Em casa organizei os documentos sobre a mesa. Digitalizei cópias, anotei datas e horários, separei mensagens relevantes, não respondi nenhuma. No meio da tarde, recebi a primeira ligação oficial confirmando a abertura do processo. Meu CPF ficaria com restrições temporárias até a conclusão da análise. O contrato suspenso, a outra parte notificada. Poucos minutos depois, o telefone não parou mais. Dessa vez atendi. O banco bloqueou tudo, disse a voz do outro lado sem firmeza. Não consigo acessar nada. Era esperado, respondi. Você não precisava ir tão longe. Fui exatamente até onde precisava, respondi. Isso vai dar problema. Já deu, respondi e desliguei. As mensagens começaram a chegar em sequência, mudando de tom a cada tentativa. Primeiro preocupação, depois cobrança. Em seguida, culpa. Nenhuma mencionava o empurrão. Nenhuma perguntava como eu estava. No começo da noite, meu marido ligou. Atendi. Você sabe que isso tem consequência, ele disse. Eu sei, respondi. Ele está desesperado. Eu estava no chão, respondi, e ninguém pareceu perceber. Houve silêncio do outro lado. Não o silêncio de quem reflete, o silêncio de quem calcula. Você vai até o fim, ele perguntou. Vou, respondi. Mesmo que isso mude tudo. Olhei ao redor, minha casa, meus documentos, meu corpo ainda dolorido, mas inteiro. Já mudou, respondi. Depois disso, as ligações diminuíram, não porque alguém tivesse entendido, mas porque alguém tinha orientado a parar. À noite, sentei no sofá com a pasta ao meu lado. O cansaço veio forte, mas era um cansaço diferente. Não de derrota, de encerramento parcial. Eu pensei por um instante em quantas vezes usei a palavra ajudar para justificar o que nunca deveria ter sido pedido. Pensei em como o empurrão tinha sido apenas a parte visível de algo muito maior. Apaguei a luz e fui para o quarto. Deitei com cuidado. O quadril ainda doía, mas menos. A dor estava seguindo seu curso natural. A outra também. Naquela altura, não importava mais se eles concordavam. O procedimento tinha começado, e procedimentos, quando bem feitos, não pedem permissão para continuar. As tentativas de resolver começaram quase imediatamente depois que o procedimento foi aberto. Não vieram como pedidos de desculpa, vieram como pressão organizada, cada um usando a linguagem que sabia.
Primeiro a mãe dele. Ligou no meio da tarde, voz baixa, como se estivesse falando dentro de uma igreja. Isso tudo está ficando grande demais, ela disse. Você sempre foi equilibrada. Não precisa levar até o fim. Eu não estou levando, respondi. Já está andando sozinho. Ela fez um pequeno silêncio daqueles calculados e mudou de estratégia. Você sabe que família resolve as coisas em casa? Família não empurra, respondi. Do outro lado, ouvi a respiração ficar curta. Ela não discutiu, apenas desligou. Depois vieram as mensagens de números que eu não tinha salvos. Parentes distantes, conhecidos bem intencionados, gente que nunca tinha me ligado para saber se eu estava bem, mas agora achava importante me lembrar de valores abstratos, como união e perdão. Li todas sem responder, não por desprezo, por clareza. Nenhuma dessas pessoas estava sentada no chão comigo naquela noite. No fim da tarde, ele apareceu sem avisar. A chave girou na porta como se ainda fosse natural entrar ali daquele jeito. Eu estava na cozinha cortando legumes quando ouvi o barulho. Não me virei. A gente precisa conversar, ele disse, apoiando as mãos no balcão. Pode falar, respondi sem parar o que eu estava fazendo. Isso saiu do controle. Não, eu disse. Saiu do seu. Ele suspirou aquele suspiro longo de quem está acostumado a ser compreendido sem precisar explicar muito. Você sabe que ele não aguenta pressão. Eu larguei a faca e me virei. E você sabe que eu aguentei por anos, respondi. A diferença é que ninguém nunca se preocupou com isso. Ele desviou o olhar como sempre fazia quando a conversa se aproximava de um ponto sem retorno. Você podia ter falado comigo antes. Eu falei, respondi. Falei quando fiquei no chão. Você escolheu não ouvir. O silêncio entre nós não era mais pesado, era vazio, como se todas as palavras possíveis já tivessem sido usadas antes em versões mais suaves, mais convenientes. Agora ele está sem acesso a nada, ele continuou. Conta cartão crédito, isso vai travar a vida dele. A minha travou quando alguém achou que podia usar meu nome, respondi. A diferença é que eu não tive plateia. Ele passou a mão pelo rosto cansado. Você está fazendo isso para se vingar. Não corrigi. Estou fazendo porque parei de cobrir. Ele franziu a testa. Cobrir o quê? Tudo respondi. O excesso, a falta de limite, a ideia de que alguém sempre vai resolver depois. Ele se afastou um pouco, como se a palavra tivesse peso físico. Você sempre resolveu, disse quase sem perceber o que estava admitindo. Exatamente, respondi. O celular dele vibrou. Ele olhou a tela e guardou de novo nervoso. Ele está ligando sem parar. Eu imagino, respondi. Você não vai atender? Não. Por quê? Olhei para ele com calma. Porque agora ele precisa aprender a lidar com silêncio, respondi. Do mesmo jeito que eu lidei. Ele ficou ali mais alguns segundos como se esperasse que eu cedesse no último momento. Não cedi. Ele pegou o casaco e saiu sem dizer mais nada. Depois disso, o telefone voltou a vibrar, não mais como pedido, como desespero. Eu vi as chamadas se acumulando na tela. Não contei uma por uma, não precisava. Eu já conhecia aquele número 28. A diferença é que dessa vez eu sabia exatamente o que cada ligação representava. Não preocupação, não arrependimento, pânico. Quando alguém perde o amortecedor, o impacto vem inteiro. À noite, sentei no sofá com uma manta leve sobre as pernas e observei o apartamento silencioso. Não era solidão, era ausência de ruído. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém estava me pedindo para intermediar, traduzir, suavizar. Meu telefone apitou com uma mensagem curta. Você sempre disse que estava tudo bem. Agora faz isso. Li devagar, respondi apenas uma vez. Eu disse enquanto consegui. Depois disso, desliguei o aparelho. Naquele momento, entendi algo que mudou a forma como eu enxergava toda a história. Não era que eles não soubessem, eles sabiam, apenas contavam com a minha capacidade infinita de absorver. Eu tinha confundido maturidade com silêncio conveniente. Tinha confundido amor com tolerância unilateral. E sem perceber, tinha ensinado todos ao meu redor que meus limites eram flexíveis.
O empurrão foi só a prova final de que eles acreditavam nisso. Naquela noite, dormi melhor do que imaginava. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu não estava mais negociando comigo mesma. Quando acordei no dia seguinte, havia novas notificações, novos avisos, o processo avançava, pessoas sendo chamadas para explicar, documentos sendo solicitados. E pela primeira vez não era eu quem estava correndo atrás para consertar. Eu preparei café, sentei à mesa e bebi devagar. O corpo ainda reclamava em alguns movimentos, mas a dor estava mais localizada, controlável. Controle é uma palavra estranha. Ela assusta quando parece poder sobre o outro, mas acalma quando significa poder sobre si. Eu tinha parado de cobrir, e tudo o que vinha à tona agora não era vingança, era o que sempre esteve ali esperando alguém parar de esconder. A convocação oficial chegou 2 dias depois. Não veio em tom de ameaça nem de urgência exagerada. Veio como costumam vir as coisas sérias, clara, objetiva, sem margem para interpretação. Data, horário, endereço. Um pedido formal para esclarecimentos adicionais dentro do processo já aberto. Li o e-mail uma vez, depois imprimi e coloquei na pasta. Não senti medo, senti algo próximo de alívio. Quando tudo fica documentado, as versões perdem força. No dia marcado, saí de casa com antecedência. O quadril ainda doía quando eu entrava no carro, mas a dor já não comandava meus movimentos. Era um incômodo que eu reconhecia e administrava, como todo o resto naquele momento. O prédio era antigo, corredores longos, cadeiras de madeira alinhadas contra a parede. Pessoas sentadas aguardando sua vez, cada uma com sua própria história comprimida em alguns papéis. Sentei e esperei. Observei sem curiosidade. Quando você está ali por escolha, não precisa olhar para os lados em busca de apoio. Eles chegaram juntos, meu marido, a mãe dele e o filho. Não me viram de imediato. Eu vi antes. Vieram tensos, falando baixo como quem ainda acredita que tudo pode ser resolvido num último acordo informal. Quando me viram, o silêncio se instalou. Não houve cumprimento. Chamaram meu nome. Levantei e entrei na sala indicada. Eles entraram depois. O ambiente era simples. Uma mesa, cadeiras, um gravador ligado, uma pessoa responsável por conduzir a conversa. Nada de espetáculo, nada de julgamento antecipado, só procedimento. As perguntas começaram. Nome completo, confirmação de dados, reconhecimento ou não do contrato, autorização para uso de informações pessoais. Respondi tudo sem pressa, sem elevar o tom. Não havia nada a acrescentar, além do que já estava nos documentos. Quando pediram que eu descrevesse o contexto, contei o que aconteceu na noite de Natal. Sem adjetivos, sem interpretação. Disse que fui empurrada, disse o que foi falado, disse quem estava presente, disse que ninguém interveio. Enquanto eu falava, percebi o desconforto se espalhar. Não por surpresa, por exposição. Quando algo é dito em voz alta, sem raiva, perde a proteção do mal-entendido. Em seguida vieram os dados técnicos, horários de acesso, dispositivos usados, assinaturas comparadas. O funcionário explicou cada ponto com cuidado, apontando para a tela mostrando as diferenças. Não havia acusação direta, havia constatação. A assinatura não corresponde? Ele disse em tom neutro. O filho do meu marido olhou para a mesa. Não falou nada. Perguntaram se eu havia autorizado verbalmente o uso do meu nome. Antes que alguém respondesse por mim, eu disse: não. Perguntaram se eu tinha conhecimento prévio do contrato. Eu disse: não. Perguntaram se eu havia sido informada depois. Eu disse: não. 3 respostas simples, 3 negativas que não precisavam de explicação. Meu marido tentou falar, disse que achava que eu sabia, que acreditava que eu concordaria, que eu sempre ajudava. A pessoa à frente ouviu, fez uma anotação curta e respondeu: acreditar não é consentir. A frase caiu na sala com o peso exato que precisava ter. Não houve réplica. Não havia como. O encaminhamento foi explicado. Continuidade da análise.
possíveis consequências administrativas e legais. Nada ali soava como vingança, soava como processo. Quando tudo terminou, recolhi meus papéis e me levantei. Eles ainda estavam sentados. Passei por eles sem dizer nada, não por desprezo, por encerramento. Do lado de fora, o ar parecia diferente. Caminhei até o carro sentindo o corpo cansado, mas firme. Antes de ligar o motor, o celular vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. Você não precisava ter falado tudo daquele jeito. Li uma vez, apaguei. Eu não falei tudo. Eu falei o necessário. Dirigi de volta para casa em silêncio. Não liguei o rádio. Não precisava de distração. As ruas estavam cheias de gente vivendo a própria vida, alheia à minha. Isso me tranquilizou. Nada do que aconteceu ali dentro precisava ser espetáculo. Quando cheguei, deixei a pasta sobre a mesa e sentei no sofá. Fechei os olhos por alguns segundos. O cansaço veio inteiro. Não de fraqueza, de fim de ciclo. Mais tarde recebi uma ligação do meu marido. Atendi. Isso mudou tudo, ele disse a voz baixa. Eu sei, respondi. Você podia ter evitado isso. Eu tentei, respondi, por anos. Houve silêncio, um silêncio diferente, menos defensivo. Eu não sei como a gente fica agora, ele disse. Olhei ao redor. A casa que eu ajudara a sustentar. Os objetos no lugar. A gente não fica, respondi. A gente encerra. Não houve discussão, nem promessa vazia, só aceitação tardia. Depois disso, o telefone ficou quieto. Pela primeira vez desde a ceia, ninguém precisava que eu resolvesse nada. À noite, preparei uma refeição simples. Sentei à mesa sozinha. Comi devagar. Não havia tristeza dramática. Havia uma sensação clara de que algo tinha sido finalmente colocado no lugar certo. O empurrão tinha sido público. As consequências também. Não porque eu quis expor alguém, mas porque eu parei de esconder. Depois daquele dia, o silêncio não veio de uma vez. Ele se instalou aos poucos, como quando a casa esvazia depois de uma visita longa demais. Primeiro pararam as ligações urgentes, depois as mensagens atravessadas. Por fim, até os intermediários, aqueles que só queriam ajudar, desapareceram. Foi quando tudo ficou realmente claro. Eu continuei trabalhando. Cumpri prazos, participei de reuniões, assinei documentos. Do lado de fora, minha vida parecia igual. E em muitos aspectos era. O que tinha mudado era a ausência constante de alguém me pedindo para resolver, suavizar, consertar. No início, isso causou um estranhamento. Anos exercendo a mesma função deixam marcas. Às vezes eu pegava o telefone por reflexo, achando que alguém iria ligar. Não ligava. O processo seguiu seu curso. Recebi notificações formais, pedidos de confirmação, prazos. Tudo dentro do esperado. Nada espetacular. Nada cinematográfico. Era assim que a vida real funcionava quando alguém deixava de proteger o erro dos outros. Meu marido tentou contato mais algumas vezes, não para discutir o ocorrido, para falar do que ficou, do que fazer com as coisas da casa, do que contar para a família, do que dizer aos conhecidos. Eu respondi apenas ao que era prático. Não havia mais espaço para conversa emocional. Isso tinha acabado na noite em que ele me viu no chão e escolheu não dizer nada. A separação foi encaminhada de forma direta. Advogados, papéis, acordos. Não houve briga por bens, nem disputas prolongadas. Talvez porque, no fundo, ele soubesse que aquilo não era uma guerra, era uma consequência. Na última vez em que estive naquela casa, fui buscar apenas o que era meu. Não levei lembranças nem objetos simbólicos. Peguei roupas, documentos, alguns livros. Caminhei pelos cômodos sem pressa, como quem faz um inventário silencioso. A sala estava arrumada, a mesa de jantar no lugar. Nenhum sinal visível do que tinha acontecido. Aquele tipo de normalidade que tenta apagar eventos inconvenientes. Passei pela mesa sem tocar, não por medo, por indiferença. Na saída encontrei a mãe dele no corredor. Ela me olhou como quem tenta medir se ainda existe espaço para alguma negociação. Você sempre foi uma boa mulher, ela disse. Eu a encarei por alguns segundos antes de responder. Eu sei. E fui embora.
Não precisei explicar nada. Aquela frase não era elogio nem acusação, era constatação. Nas semanas seguintes, ouvi notícias indiretas, dificuldades práticas, ajustes forçados, mudanças de comportamento, nada que me surpreendesse. Quando alguém cresce acreditando que sempre haverá alguém para amortecer a queda, o primeiro impacto costuma ser duro. Eu não acompanhei de perto, não por frieza, por preservação. O hematoma no quadril desapareceu aos poucos. A dor física seguiu o curso normal. Às vezes ainda aparecia um incômodo leve ao mudar de posição. Eu aceitava como um lembrete discreto, não como ferida aberta. Com o tempo percebi algo curioso, eu respirava melhor. Não porque estava feliz o tempo todo, mas porque não estava tensa. Não havia mais aquela vigilância constante, aquele cuidado exagerado para não desagradar, não provocar, não gerar conflito. O silêncio tinha se transformado em espaço. Certa noite recebi uma mensagem curta. Eu não achei que isso fosse chegar tão longe. Li uma vez, não respondi. Porque aquela frase explicava tudo. Não era arrependimento pelo empurrão, era surpresa por eu não ter recuado. Aos poucos, a história deixou de circular. As pessoas se cansam rápido quando não há mais drama para consumir. Cada um volta para a própria vida. Isso também faz parte da justiça silenciosa. Eu voltei para a minha. Passei a valorizar coisas simples, sentar à mesa sem tensão, organizar minha casa sem interferência, decidir horários sem negociar. Pequenos gestos que juntos formam algo maior autonomia. Não houve sensação de vitória, houve encerramento. E isso foi suficiente. O último documento chegou pelo correio numa manhã comum dessas, em que o dia não promete nada além do que já é. Assinei o recebimento, abri o envelope e li sentada à mesa da cozinha com calma. O processo estava encerrado, as responsabilidades definidas, meu nome limpo. Não houve comemoração, não liguei para ninguém, apenas dobrei o papel e o guardei na pasta junto dos outros. Era o fim administrativo de algo que para mim já tinha terminado muito antes. Naquele mesmo dia fui caminhar no fim da tarde. O céu estava limpo, o movimento normal de um bairro que segue vivendo independentemente das histórias que passam por dentro das casas. Caminhei devagar, sentindo o corpo responder bem. O quadril já não doía. A memória sim, mas de um jeito diferente. Não como ferida, como referência. Eu pensei na mesa de Natal, no empurrão, no silêncio ao redor, e percebi algo importante. Aquele lugar nunca foi sobre a cadeira, nem sobre quem senta à cabeceira. Foi sobre quem acha que pode decidir quem pertence. Eu pertenço à minha própria vida. Depois de tudo, não senti vontade de vingança no sentido clássico da palavra. Não houve humilhação pública, nem gritos, nem destruição. Houve algo mais profundo e mais duradouro, consequência. Quando alguém perde o acesso ao conforto de usar o outro como apoio invisível, aprende ou não a sustentar o próprio peso. Meu enteado aprendeu isso da forma mais dura possível. Não porque eu planejei puni-lo, mas porque parei de impedir que a realidade chegasse até ele. As 28 chamadas perdidas, naquela manhã seguinte, não eram pedido de desculpa, eram pânico. O som de alguém descobrindo tarde demais que certos limites não voltam depois de cruzados. Não atendi nenhuma. Não por crueldade, mas porque naquele momento atender seria voltar a ocupar o papel que me empurrou para o chão. Meu ex-marido seguiu o caminho dele. Não houve reconciliação tardia nem promessas vazias. Algumas histórias não pedem recomeço, pedem encerramento digno. E foi isso que eu fiz. Hoje sento à mesa da minha casa com tranquilidade. Não há disputa por lugar, não há tensão escondida, apenas espaço. Espaço suficiente para respirar, para pensar, para existir, sem precisar justificar. Eu aprendi algo que levou tempo demais para se tornar claro. Maturidade não é aguentar tudo em silêncio, é saber quando parar. Se você chegou até aqui, talvez alguma parte dessa história tenha tocado algo em você.
Talvez você também já tenha sido a pessoa que resolve, que cobre, que suaviza, até o dia em que percebe que está sozinha no chão, enquanto os outros limpam o estrago como se você fosse parte dele. Se for o seu caso, eu te digo com calma, você não está exagerando e não está errada por escolher a si mesma. Para quem me escuta do Brasil, de Portugal ou de qualquer lugar da União Europeia, onde histórias de família também carregam silêncio, expectativas e papéis impostos, lembre-se, justiça nem sempre faz barulho. Às vezes, ela só muda de endereço. Se essa história te fez refletir, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir exatamente isso agora. E se quiser continuar ouvindo relatos reais humanos e sem maquiagem, fique por aqui. A sua presença importa e o seu lugar também.